Bom, boa noite, meninas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema, assim, um dos mais importantes e parece um dos mais simples também. E aí é que guarda um grande tesouro. A leitura do Evangelho é o tema de hoje. E a leitura do Evangelho, ela pode parecer uma prática muito simples, porque ela exige não mais do que 5 minutos diários. Só que ela exige constância, né? É uma prática da piedade que ela encerra, assim, toda o tesouro dela está no quê? Em conhecer a vida de Cristo. E é por isso que a igreja sempre, sempre, sempre recomendou aos fiéis que lesse pelo menos todos os dias, né? Pelo menos algum trecho todos os dias das Sagradas Escrituras. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a leitura dos evangelhos. Eu não estou excluindo aqui a necessidade da gente ler o Gênesis, tantos outros livros, os Salmos, mas assim, o principal que está ao nosso alcance é ler os evangelhos. E aí, como um complemento, além dos evangelhos, aí é óbvio que é muito importante ler os outros livros. Mas por que que eu vou centrar hoje, né, para a gente ter a nossa próxima quinzena focado nos evangelhos? Então é o seguinte, né? Como vocês bem sabem, ou não sabem, mas enfim, só para dar uma leve introdução. Quando você fala quais são as fontes, né? Quais são as fontes da nossa doutrina, da nossa fé? Então existem duas fontes. Primeiro, que são as Sagradas Escrituras, e segundo é a tradição da igreja. Então já tem essa separação. Por quê? Porque a gente não acredita simplesmente no texto bíblico, simplesmente. Por quê? Porque tem muitas questões que elas ultrapassam o que está escrito ali. E é preciso uma interpretação correta do que está escrito. Por exemplo, em alguns trechos da Bíblia, nós vemos sentido figurado, outros sentidos literais. Existem muitas formas de você interpretar uma só frase, que dirá a Bíblia inteira. Então, como a igreja, né, é a igreja fundada por Cristo, ela tem esse grande papel de depositária da fé. Então, se, por exemplo, eu vou numa viagem, né, eu vou partir numa viagem e aí eu preciso deixar um dinheiro aqui no Brasil, se a minha mãe precisar usar, se minha filha não sei o quê. E aí eu vou pedir para uma amiga minha muito próxima, vamos supor, eu pedi para Adriana Duarte ali. Adriana, você pode guardar esse dinheiro com você, porque se acontecer alguma coisa, alguma urgência, você vai ficar com esse dinheiro. A Adriana, ela não é dona do dinheiro, né? Ela é depositária desse dinheiro. Ela pode fazer o que ela quiser com aquilo? Não, porque tem a responsabilidade de guardar aquilo para quando eu voltar. Então, essa foi a melhor imagem assim que eu já ouvi a respeito desse papel da igreja de guardar as verdades de fé, né? O que Cristo nos ensinou. Então, a igreja ela é depositária. E então ela não fala nada da cabeça dela. É Deus, né? É o Espírito Santo que conduz a igreja. Isso nós sabemos. Isso é algo que a gente tem certeza. Assim, ao longo de 2000 anos, nós vemos que é sempre o Espírito Santo conduzindo a igreja. E aí o que que acontece? A igreja, ao longo dos séculos, ela foi se reunindo, fazendo concílios e diversas coisas para explicar alguns trechos da Bíblia, proferir sobre dogmas, né, verdades de fé, etc. E aí, além, né, dessa tradição da igreja, nós temos essa maior fonte, né, são as escrituras. E hoje eu até estava num almoço conversando com umas pessoas, é muito triste, assim, que em alguns países mal se fala sobre a Bíblia. Tem gente que nunca ouviu falar, não sabe o que é a Bíblia, acha que é só um livro a mais na estante. Então, isso é muito triste, assim, porque a Bíblia, é o livro principal, né? É o livro que conta a história da salvação. E aí, sendo então essas duas fontes, né, as Sagradas Escrituras e a tradição da igreja, nós temos o depósito sagrado da palavra de Deus. Então, quem é o autor da Bíblia, né? Aí você vai falar, Marcos, João. Não, o autor da Bíblia é Deus. Tanto é que Deus se comunicou, né, pelos homens, né, através dos homens, Deus, o Espírito Santo,
se comunicou aos homens para deixar tudo registrado. E ele quis que houvesse omissões a respeito de algumas coisas, muitos detalhes a respeito de outras. Então, nós acreditamos que lá se contém, né, lá se junta tudo o que Deus quer nos revelar, tudo, nem mais nem menos. Então, isso é muito importante, assim como um ponto de partida. E então, como que a gente pode dividir? Eu achei bem interessante essa explicação, tá? Quem quiser anotar, como que a gente pode dividir a Bíblia, pensando, né, nesse livro completo. Então, a Bíblia ela se divide em 5 partes principais. A primeira parte, né, a parte que diz respeito à criação, elevação e queda do primeiro homem. Então, essa é a primeira parte, né? Logo lá no Gênesis. Depois, né, com a expulsão de Adão e Eva do paraíso, nós temos um tempo bíblico que se chama o tempo da ignorância, ou o tempo da paciência de Deus. Achei muito interessante esse termo, porque Deus tem paciência, né, com os homens. Depois, a partir de Abraão, começa uma era de tempos de promessas. Então, vem todos os profetas. E eles vão culminar, né, nesse último profeta, que é São João Batista, né, a gente chama como o último profeta, né, porque ele é o último que anuncia a vinda do Messias, né, já no ventre de Santa Isabel. E aí nós temos a quarta parte da Bíblia, que é a encarnação e a plenitude dos tempos. Eu já dei uma aula, uma das primeiras aulas do Corações ao Alto, acho que inclusive está fazendo um ano de Corações ao Alto, e eu expliquei sobre isso, né? Por que que se chama plenitude dos tempos, né? Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos, né? No tempo ideal, que foi o tempo da salvação. E essa é a quarta parte da Bíblia, a encarnação, plenitude dos tempos, senhorio de Cristo sobre toda a criação. E por fim, nós temos, né, depois da ascensão do Senhor, começa os últimos, começa, né, a quinta etapa é o começo dos últimos tempos, então, que nós estamos vivendo agora, claro. É, enfim, então já é como se fosse o início do fim. Até porque Jesus, volta e meia, ele vai falar quando sobre o juízo final, etc. Bom, então, como a Bíblia é dividida nessas 5 partes, também podemos dividir a Bíblia entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Sobre o Novo Testamento, existem 27 livros. Vocês sabiam disso? 27 livros, são muitos livros, né? São 27. E dentre esses 27, nós temos os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, eles basicamente, eles dizem respeito, a quinta parte é o começo dos últimos tempos, do fim dos tempos. Então, esses 27 livros, né, que foram escritos na segunda metade do século I, todos esses 27, que são o Novo Testamento, eles vão dizer o quê? A respeito da nossa salvação, né? Então, da encarnação, da infância de Cristo e da infância de Cristo, da paixão, morte e ressurreição, depois a ascensão aos céus, né? Pentecostes, e depois vem os Atos dos Apóstolos, vem as epístolas, as cartas, enfim, até o último livro, que é o Apocalipse. Esse último livro, né, que foi escrito por São João, ele encerra o Novo Testamento, tá bom? Então ficou clara essa parte mais teórica, assim? Então, por que que se chama evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia ou benefício. Por que que é uma boa notícia, né? Porque é o anúncio da salvação, né? É o anúncio do nosso resgate do pecado. E então é muito bonito ver esse paralelo, né? Alguns momentos da vinda de Cristo, os fariseus, alguns sacerdotes questionavam, né? Mestres da sinagoga, perguntavam: Ah, você fala como quem está negando as escrituras. E Jesus diz: Não vim abolir as escrituras, eu vim dar pleno cumprimento. Então é bonito pensar que o Antigo Testamento é a promessa é a promessa do Novo, e o Novo é o cumprimento do Antigo. Então, no Antigo Testamento, muitas vezes nós lemos, né? Virá o Messias. Você vê várias profecias que vão se concretizando na vida pública e na vida
na vida pública e na vida oculta de Jesus. E no Novo Testamento você vê que ele dá pleno cumprimento ao Antigo. Então ele explica muita coisa do Antigo, né? Ele dá uma plena ciência, né, aos fiéis. E aí nós entramos numa parte mais, essa é uma parte mais teórica, assim, né? Então os quatro evangelhos, eles se dividem entre Mateus, Marcos, São Lucas e São João. São os quatro evangelistas. E então, por que que eles são, por que que é uma fonte confiável? Porque são pessoas que ou viveram com Cristo, né, diretamente com Cristo, ou viveram com quem viveu com Cristo. Então, são fontes primárias. E então são os evangelhos são os livros que narram a vida de Jesus. Ana, e o que que eu tenho a ver com isso, né? Então, não sei, se vocês pararem para pensar assim, qual é o principal motivo que faz com que vocês leiam o Evangelho? Vocês peguem o Evangelho para ler. Qual é a motivação que tem no coração de vocês? Vocês leem porque, alguém falou que vocês precisam ler todo dia? Vocês leem porque vocês querem entender melhor sobre a história? Vocês leem porque vocês querem ter inspirações? O que que vocês trariam como motivo principal para a leitura do Evangelho? Então, a Cintia escreveu para entender melhor, né, sobre a vida de Cristo. Mais alguém quer escrever alguma coisa? Para entender a fé, conhecer melhor a Deus, amar, conhecimento. Não tem como amar sem conhecer, conhecer Jesus, para ser como Jesus, conhecer os ensinamentos de Deus, me aproximar mais de Jesus, amar mais, aumentar a minha fé. Nossa, que bonito. Conhecimento da vida por tudo que ele fez, conhecer e amar. Eu acho que me falta amor, então eu preciso conhecer mais. Perfeito, perfeito isso. Uma vez eu vi uma pessoa perguntou para um sacerdote isso. Ai, eu acho que falta amor, sabe? Eu não sinto que eu tenho uma relação muito de amor com Deus, enfim, com Nossa Senhora. Parece que falta um coração que pulse. E o sacerdote respondeu isso. Medite sobre a vida de Jesus, especialmente a sua morte. Porque quando você medita o que Deus fez por nós, né, o que Jesus fez por nós, é impossível não ser movido pelo amor, né? É muito bonito isso. Conhecer a Deus. Gostei muito das respostas que vocês deram, gente. Meu coração ir para o alto, conhecer a minha família, aproximar de Jesus, conhecer a verdade, discernimento. Então, exato, assim, se a gente pudesse resumir, né? Conhecer a vida de Cristo, né, é amá-lo mais, né? Então, é muito difícil você pensar que você vai ler alguma coisa como simplesmente algo que aconteceu no passado e se encerrou no passado, né? Então, há vários momentos nas escrituras que a gente lê, eh, quem quer vir após mim, tome sua cruz e me siga, né? As minhas palavras são espírito e vida, né? As palavras de Deus, as palavras de Cristo são vida para nós, né? Elas têm tudo a ver com a nossa vida de agora, né? Com o nosso dia a dia, com a nossa vida. E eu fico imaginando, assim, às vezes eu me coloco numa cena do Evangelho, né? Então, por exemplo, quando a gente lê sobre o chamamento dos apóstolos, é tão bonito, assim, o Senhor, às vezes um olhar já move a mudar a vida, né? E imagina para nós, né? Nós temos uma visão, digamos, uma visão panorâmica, né, da vida de Cristo. Nós temos tudo lá dentro, né? Nós não temos simplesmente um olhar de Cristo. Nós não temos simplesmente um milagre que ele fez, né? Nós temos tudo. E além disso, claro, nós temos ele na Eucaristia. Mas olha só que grande bênção. Quando vocês virem uma Bíblia na casa de vocês, a gente, na verdade, tem que ser muito grato que isso está ao nosso alcance. Pensem bem, quanto tempo demorou para eles poderem ter um compilado, né, ainda mais depois da tradução de São Jerônimo, do grego para o latim. Antes era uma coisa muito inacessível, né? Até pouco tempo atrás não existia livros do jeito como a gente conhece, né? Muito menos internet, claro. Mas a gente poder ter acesso tão fácil, né, à fonte da verdade, é algo que, em primeiro lugar, tem que nos deixar muito gratos, né? De que realmente
tá ao nosso alcance conhecer tudo e de uma forma tão completa, né? Eu não estou lendo um trecho, eu não estou lendo só sobre, não sei, o nascimento de Jesus, né? Só sobre os primeiros milagres. Não, eu estou lendo tudo, tudo está lá nos evangelhos, né? Nos 4 evangelhos. E olha que bonito, né? Quando São João, que é o último evangelista, ele termina o evangelho, tem uma conclusão que é de arrancar lágrimas, né? Então, São João fala assim: esse é aquele discípulo, ele fala dele mesmo, ó. Esse é aquele discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, ele viveu tudo isso, ainda mais São João, né, que esteve ao pé da cruz. E teve a missão, né, de cuidar da Virgem Santíssima. E ele diz: muitas outras coisas fez Jesus. Se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que seria preciso escrever. Olha só, fico até arrepiada com isso. Então ele diz assim que não caberia no mundo todo tudo que Cristo fez, né? Especialmente nesses 3 anos de vida pública de Cristo. Então é, é profundíssimo isso, né? Mas assim, o que está nos evangelhos, bom, Ana, mas por que que então não tem livros no mundo todo, né? Então, o que está nos evangelhos foi aquilo que o Espírito Santo inspirou, né, São João, São Marcos, São Lucas e São Mateus, a que estivesse lá. E olha só, o próprio Espírito Santo, né, que nos revelou, né, que nos deu as Escrituras, é o mesmo Espírito, né, é a mesma pessoa da Santíssima Trindade que nos dá o seu sentido, porque é ele que conduz a igreja. Então, tanto a escrita, né, dos evangelhos e das escrituras, quanto o seu sentido pela tradição da igreja é o próprio Deus. Então, não existe divergência aí. E só o dá em sua igreja, coluna e apoio da verdade. E então, bom, então vocês falaram, né, que a gente precisa amar, que a gente busca amar mais, conhecer mais. E quando você vê os exemplos dos santos, né, os santos, eles moviam, como que eles moviam tantas pessoas, tantas almas? Então, até hoje a gente estava conversando sobre a vida de São Francisco Xavier, né, que ele foi evangelizar a China, a Índia, que é impressionante. A, 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 a- o Japão, né? Principalmente o Japão. E é impressionante, porque o Japão teve uma época que foi completamente fechado, é, eram perseguidos todos os católicos e tal, e foi assim por 300 anos. E depois de 300 anos, né, que São Francisco Xavier esteve em solo japonês, quando abriram as fronteiras, digamos assim, ainda havia pessoas que viviam o catolicismo, né? 300 anos depois. Então, aquelas pessoas, elas foram movidas pela verdade. Você vê a história dos santos, como que eles conseguiam tantos batismos, tantos milagres mesmo, né? Você vê Padre Pio com tantos dons, é porque eles realmente revelavam a face de Cristo, né? Eles realmente conseguiram viver aquele sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E quando a gente recebe uma missão dessas, né? Uma ordem dessas, sede perfeitos, né? É no imperativo, sede perfeitos. Quando nós vemos isso, é porque existe algum lugar que eu preciso buscar esse modelo, né? Como é que eu vou ser perfeita se eu não sei nada, se eu não tenho nenhum mapa, nenhum guia, nenhum modelo, nenhum quadro, ou sei lá, qualquer coisa assim. E a gente tem. Então, Deus não daria uma missão, né? Uma vocação tão grande, que é essa vocação ao amor, essa vocação à eternidade, se ele não nos desse o caminho, né? E o caminho que nós sabemos, né, é conhecer a vida de Cristo, né? É amar a Santa Igreja, frequentar os sacramentos. E aí, ao longo dessa nossa jornada de vida prática, a gente vai falando também dos sacramentos mais para frente. Então é isso. São Paulo, né, chega em determinado momento que ele está tão próximo, né, tão íntimo de Nosso Senhor, que ele diz aquela frase tão famosa, né, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque você sente que é tanta graça, né, você já está tão repleta do amor de Deus, que é Deus fazendo, né? Você já está tão abandonado na vontade de Deus que ele não põe nenhuma resistência à graça.
E aquela coisa, eu não sei se já ouviram falar essa expressão, mas eu acho muito boa, que fala que assim, o nosso papel é não atrapalhar, né? Porque Deus vai fazendo tudo, né? A gente que fica, que atrapalha, né? Às vezes a gente é um empecilho por causa do nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Os nossos vícios, enfim. Mas contanto que a gente não atrapalhe, Deus vai agindo, né, na nossa alma, quando estamos em estado de graça. É, e então, na imitação de Cristo, né, o Tomás de Kempis, ele fala uma coisa muito bonita, né? Ele fala assim que quando nós formos ler os evangelhos, né, é preciso de uma grande disposição, né? E quanto maior a humildade, a simplicidade e a fé, mais proveito a gente vai tirar. Então, por exemplo, vocês que estão aqui, muitas de vocês já têm esse hábito. Eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram, muita gente respondeu, foi muito legal, falando para mim por onde, qual meio que leem o evangelho. Então, muita gente falou vários aplicativos, que eu nem sabia que existia, tipo, achei ótimo, várias dicas boas. Depois eu vou mandar os prints para vocês também pegarem as dicas. É, então, além do próprio livro físico, né, sites, aplicativos, áudios, enfim. E então muitas de vocês já devem ter essa vivência, já devem ter esse costume, talvez não todo dia, né? Porque é um desafio para nós colocar essa prática todo dia e é muito bom que a gente consiga. Mas talvez vocês possam intensificar, né? Talvez vocês possam aprofundar mais no sentido e ler com maior disposição, né? Aumentar, alargar o coração no momento da disposição de fazer aquilo. Então, se você não faz, começar a fazer. Se você já faz, fazer melhor, né? Com mais amor à verdade. Então, Tomás de Kempis fala, eh, ele cita, né, esse salmo, que os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. É tão bonito pensar, porque a Bíblia é o livro mais antigo, mas é o livro mais novo, né? É tão. São José Maria Escrivá, às vezes, quando ele ia falar algum ponto de doutrina, ele falava assim: pois é, parece antigo, mas é tão novo quanto o próprio Evangelho, né? Isso não tem coisa mais nova, né? E Deus faz nova todas as coisas. É, então, existem muitas maneiras de ler o Evangelho, né? Livros, aplicativos, às vezes a leitura do dia. E nisso, né, os protestantes estão muito à frente de nós, né? Eu queria muito que todos os católicos pudessem saber de cor e salteado os pontos, saber como falar isso? Todos os trechos, assim, saber de cor, seria maravilhoso, né? Isso a gente tem que aprender com eles de fato, né? Tem um padre que fala que qual que é a diferença da Bíblia católica e a protestante? Aí ele fala, a católica tem cheiro de mofo e a protestante tem cheiro de suor debaixo do braço. E é verdade, né? É verdade. Tem muita gente que começa, enfim, a entender o catolicismo e fala, nossa, verdade, lá em casa, numa estante, no depósito, tem uma Bíblia meio empoeirada aqui da minha primeira comunhão. Então a gente tem essa experiência às vezes, né, de deixar tipo, é mais um livro lá na estante para decorar e não usa, né? Então, o que que se aconselha, né? Se aconselha que você tenha um livrinho do Novo Testamento, ou enfim, da Bíblia e tal, na sua cabeceira. Isso que é o ideal, assim. Então, uma dica já para vocês que talvez possa ajudar é o seguinte: às vezes, se vocês não têm um horário muito muito certo de ler, vocês já garantem, ou na hora de acordar, né? Vocês acendem o abajur, enfim, assim que acorda, já lê 5 minutos, antes de sair da cama, ou então antes de dormir. Antes de dormir, se vocês não levarem o celular para o travesseiro, é muito provável que vocês consigam ler o Evangelho, porque são 5 minutos. É difícil você pegar no sono, tipo, cair de sono em 5 minutos, né? Mas é muito bom que você tenha reservado algum outro momento, né, do seu dia, pode colocar alarme, etc., que você vai encaixar essa prática, ou de dia, ou então na hora do almoço, né? Muita gente fala para mim que na hora do almoço consegue 5 minutos dedicar para isso. E aí você vai seguir uma ordem, tá? Então, qual que é a ordem até eu confirmei assim com o Gui um pouco antes de começar essa aula, ele aconselha assim: apesar de Mateus ser cronologicamente anterior, né, tem alguns conceitos que é bom a gente já conhecer a vida de Jesus um pouco antes. Então ele falou assim que
que aconselha começar a leitura dos evangelhos por São Lucas, porque São Lucas é o que mais trouxe detalhes do nascimento de Jesus. É o que mais se debruçou, né, nessa vinda, nessa plenitude dos tempos mesmo, né? O anúncio do anjo a Maria, ele é muito mais minucioso nessa parte. Então é bom a gente ter bastante repertório, né? A gente realmente entrar na vida de Cristo pela sua infância. Isso é muito bom. Aí depois de São Lucas, que narra mais essa infância, a gente pode ler São Marcos, que é um evangelho mais curtinho, e depois São Mateus. São Mateus é muito bonito, assim, tem partes bem poéticas, ele fala muito sobre as parábolas, né? É muito bonito São Marcos. Ele narra bem vários milagres. E por fim, São João. Por que que por fim São João? Porque São João é o evangelho, assim, bem mais cheio de detalhes, né, em termos gerais, porque São João era o discípulo que Jesus amava, né? Ele era conhecido assim. E quando você vê, por exemplo, um quadro da Santa Ceia, é o discípulo mais jovem, né, que está bem ao lado de Cristo, assim, meio inclinado. Era, era quase um irmão mais novo de Jesus. E ele esteve realmente, foi o único que esteve aos pés da cruz, né, na hora da morte de Cristo, na hora da crucifixão e tudo. Então, terminar com São João. Porque quando a gente medita a paixão e morte, né, com mais detalhes em São João, é muito bom que a gente já tenha toda essa visão da vida de Cristo completa. Lucas, não, seria Lucas, Marcos, Mateus e João. Colocaria nessa ordem. É mais filosófico também, São João, exatamente. Então, como que vocês vão fazer a leitura do Evangelho, né? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão, primeiro lugar, né? Eu gosto muito de dar a devida importância para o sinal da cruz, né? Sinal da cruz podia ser um tema de uma aula também. Mas então, quando a gente faz o sinal da cruz, né? Parece que às vezes a gente faz até como criança, tipo, assim, meio de qualquer jeito e tal, parece até uma dança. Mas, vejam só, o sinal da cruz, na verdade, você está invocando a presença da Santíssima Trindade, né? Então, se você falar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, é como se você estivesse realmente colocando nos pontos cardeais, né? Nos pontos cardeais do seu ser, da sua alma, invocando que Deus esteja em todo o seu ser. Então, tem uma profundidade no sal da cruz. Quando você inicia uma oração, é muito importante que você comece com o sinal da cruz, né? E, 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 e aí, nesse momento, né, que você invoca a presença de Deus, né, a presença do Espírito Santo, você pode dar início ao seu momento de oração. Por quê? Ler os evangelhos não é não é algo mecânico. Não é uma leitura, eu vou ler uma receita de bolo, eu vou ler uma informação, eu vou ler a notícia do dia, eu vou ler o evangelho. Não é isso. Porque você está fazendo oração quando você lê o evangelho, né? Na verdade, você está buscando encontrar o amor de Deus, você está buscando entrar no coração de Cristo. E aí, eu penso muito ter essa ânsia, né? Que quando a gente fizer o sinal da cruz, a gente rezar, né? Às vezes a gente ia colocar uma oração e falar assim, Senhor, eu quero te amar, né? Eu quero te conhecer melhor, né? Me inspire, que o Espírito Santo me inspire. E aí, imediatamente depois do sinal da cruz, a gente pode rezar uma oração de invocação ao Espírito Santo, né? Então, aquela oração: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. É uma oração curta, bonita, né, para você invocar o Espírito Santo para que ele conduza o seu entendimento naquelas palavras, né? Você pode pedir maior entendimento, você pode pedir para que você retenha melhor na memória. Faz uma breve consideração naquele momento. E aí, ou então você pode rezar uma Ave Maria, tá bom? Não precisa necessariamente ser essa oração que eu falei. Pode ser uma Ave Maria, pode ser um Pai Nosso, tá? Mas é bom que você faça uma oração inicial, que marque o início do seu tempo de evangelho e o fim desse tempo. E aí você vai olhar no relógio, 5 minutos.
Ana, por que 5 minutos e por que não 6? Nossa, a leitura tá tão boa, deixa eu ler mais 10, mais 15. Então, como experiência própria, quando você coloca um tempo, 5 minutos, você não vai ler menos e ser curto demais. E caso você se empolgue e leia muito mais, provavelmente no dia seguinte você vai falar: ai, não, não, ontem eu li um monte, já vale por hoje. Ou então você vai falar: ah, não, mas ontem eu li muito, vai que eu me empolgo de novo, eu não tenho 10 minutos, eu não tenho 15 minutos. Então, se você fixar em 5, é bem mais provável que você consiga manter a constância de todos os dias, tá? Então, essa que é a grande sacada. E aí você vai rezar uma oração inicial. E nisso você já vai abrir o seu coração para essas disposições, né? Então, amor à verdade, humildade, simplicidade, fé. E aí, eh, e aí o Espírito, quando a gente invoca o Espírito Santo, a gente pede o quê? A devoção, a reverência, a atenção. Porque quantas vezes, né? A gente vai ler o Evangelho, começa a pensar no que tem que fazer, começa a pensar, nossa, mas o dia vai ser assim, assim, assado. Mas não, vamos fixar nossa atenção ali, né? Pedir o Espírito Santo me ajuda, anjo da guarda, me ajuda a fixar minha atenção aqui, porque essa é a fonte, né? Essa é a fonte da verdade, essa é a fonte para minha vida. Então, ter muito isso claro, né? A gente tem essa forte resolução de tirar melhor proveito da leitura. E aí, olha que bonito, né? Quando a gente lê, né, com esse coração aberto, qualquer trecho do Evangelho, a gente vai usar aquilo como presença de Deus por todo o nosso dia, sabe? É incrível isso. Ou se a gente fizer à noite também, provavelmente a gente vai acordar lembrando, né? Vocês já tiveram essa experiência, assim? Muitas vezes a gente sonha com aquilo que a gente fez no último momento do dia. Então, que bom, né, que a gente possa sonhar com isso, né? Encomendar nossa noite de descanso a Deus. E aí, então, assim, como que são esses 5 minutos, né? Então, só para pegar um exemplo para você, vai. Então, eu vou pegar aqui, São Lucas, né? Como o Guilherme falou. Então, eu vou pegar aqui um trecho curtinho só para dar de exemplo. É, é, aqui, por exemplo. Sei lá, peguei aleatório, tá, gente? Mas é bom ter uma ordem. Se coloca um marca-texto, um marca-texto não, uma marca-páginas e você vai lendo. Eu só vou ler para vocês aqui. Eu vou ler aqui um trecho. Descendo com eles, eleições dos apóstolos. Descendo com eles, parou numa planície. Estava lá um grande número dos seus discípulos e uma grande multidão de toda a Judéia, Jerusalém, litoral de Tiro e de Sidônia, que tinham vindo para o ouvir e para ser curados das suas doenças. Os que eram agitados pelos espíritos impuros ficavam sãos. Todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Então, isso aqui é bem o começo da vida pública de Jesus, né? Quando ele começa a atividade de Jesus na Galileia, logo depois da eleição dos 12 apóstolos. Então, olha só, eu li uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 frases, 8 linhas, li 8 linhas, e o tanto de coisa que já dá para tirar daí, sabe? Ah, Ana, mas você não leu sobre um milagre, você não leu sobre uma bem-aventurança, você não leu sobre uma parábola. Não, mas parece pequeno, né? Discurso na planície. Mas olha só quanta coisa tem. Que o Senhor estava acompanhando os 12 apóstolos, e lá tinha um grande número de discípulos. Multidões e multidões vindo de Jerusalém, Judéia, litoral, e que se aglomeravam em cima de Jesus. E aí, nesse momento, os apóstolos já começam a testemunhar milagres, né? Pessoas que são curadas de doenças, pessoas que estão com espíritos impuros que vão sendo libertas, né? Vão ficando sãs. E aí diz, todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude. Então, como que é o nosso olhar para Cristo? Será que a gente também busca tocá-lo, né? Com esse desespero que as pessoas tinham, né? Elas se aglomeravam, faziam filas e filas. Dessa época agora que saiu essa notícia do Carlo Acutis, né? Que ele vai ser canonizado. Tem uma frase famosa dele, né? Que ele fala assim: Nossa, eu vejo pessoas fazendo filas para entrar nos estádios de futebol e não vejo ninguém, né, nas igrejas, dentro das igrejas, né? Como que as pessoas não estão fazendo filas para encontrar o Deus desse mundo, né? O Rei do mundo.
Então é isso, né? Quando Cristo estava aqui, né, pisou nessas terras, havia multidões e mais multidões, todo mundo queria tocá-lo, né? E a gente tem ele lá no sacrário. Às vezes a gente vai fazer uma visita numa igreja, vai rezar um pouquinho, não tem ninguém. Tipo, as luzes até estão apagadas, sabe? Aí você fala, meu Deus, né? Onde estão todos, né? Então, onde estão os corações que não estão voltados para Cristo? Vejam quanta coisa dá para tirar, sabe? De um simples trechinho. E eu li o quê? Em menos de um minuto. Então, se são 5 minutos, é uma riqueza impressionante, né? É, e exato. Será que nós agimos assim nas missas, né? Quando a gente está na presença real de Jesus, né, na Eucaristia? Exatamente, essa mesma sede. E tem uma frase muito bonita que eu queria ler para vocês, que eu acho que resume muito bem, é, que é o seguinte: é de São Gregório Magno. Aplica-te, peço-te, a meditar em cada dia nas palavras do teu Criador. Aprenderás a conhecer o coração de Deus nas palavras de Deus. Então, olha que bonito, né? A gente poder alcançar, né? A gente poder tocar o coração de Deus. E ainda Santo Ambrósio diz assim: a leitura do Evangelho deve acompanhar a oração, para que se realize o diálogo de Deus com o homem, pois a Deus falamos quando rezamos, a Deus escutamos quando lemos as Escrituras. Então é muito difícil você pensar numa oração sem a leitura do Evangelho e a leitura do Evangelho sem a oração. Vocês enxergam que é uma coisa só, né? Não tem como você ler as Escrituras e não elevar o coração em oração. E da mesma medida, não tem como você rezar se você não conhece Deus, né? Se você não conhece o que Deus quer te revelar pelas Escrituras. E, e só um contexto histórico rápido que eu esqueci, né? Antes da gente ter tão disponível, né, o livro da Bíblia, existia a chamada Léxio Divina, né, que era a leitura das Sagradas Escrituras, né, e em voz alta e tal, e a meditação. Então, a leitura do Evangelho está intrinsecamente ligada à meditação. E para finalizar, então, essa oração, essa prática, né, da leitura do Evangelho, ela vai dar um caminho para nós, né? Ela vai dar um norte, né? Um guia realmente para que a gente possa ser outros Cristos, né? Saber que o que está lá, cada palavra que está lá, é uma forma de Deus se comunicar conosco. E às vezes a gente pensa, né? Dois conceitos que eu acho que vocês vão concordar comigo. Às vezes a gente pensa, ai Deus, queria tanto que você me falasse o que eu devo fazer, né? Ai, por que que parece que eu tô falando com as paredes? Por que que o Senhor não se comunica comigo de uma forma mais direta? Teve essa moda, né? Esse livro que fez o maior sucesso, há uns tempos atrás, falava muito de sinais, né? Que a gente tem que ouvir Deus pelos sinais, sinais. E às vezes a gente fica tão apegada a isso, sabe? Ai, Deus vai me falar num sonho, Deus vai me falar por alguma coisa que eu ler, que não sei o quê. Mas olha, Deus já falou o que ele precisava falar, né? Tá tudo lá, tá tudo lá. E aí, o que que vai ser aplicado para a sua vida é algo que lá na oração do Evangelho, lá durante a leitura, você vai ouvir. Você vai receber essas inspirações. Eu lembro uma época que eu estava no colégio, assim, eu estava sofrendo umas coisas meio ruins de saúde, eu tinha que tomar muitos remédios, sabe? Eu não conseguia dormir. Foi uma fase bem dark, assim, da minha. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. E aí, em determinado momento, eu peguei a Bíblia da minha mãe, no quarto dela, e aí tinha um salmo, e eu abri bem nesse salmo, e estava escrito assim: os desertos da sua. Os desertos da sua vida ainda florirão, uma coisa assim, né? Eu lembro que isso me deu muita esperança, sabe? Eu li, nossa, que bom, tudo vai dar certo, sabe? Tudo vai ficar bem. E pode parecer um exemplo bobo, mas não é, sabe? Para uma alma que tá, não sei, aflita, com medo do futuro, enfim, muitas vezes o que ela precisa é desse conforto, sabe?
desse carinho de pai, sabe? Desse pai que vai falar, olha, filha, fica tranquila, né? Da mesma forma como Cristo, né, amou e olhou para cada alma, né, para cada pessoa com quem ele cruzou aqui na Terra, ele olha para você também, né? Ele também quer fazer um milagre em você, ele também quer te curar das suas enfermidades, né, dos seus vícios. Então, então é uma palavra de amor mesmo que Deus quer nos revelar. A gente não precisa ter muita imaginação, assim, não precisa ir muito longe, né? Ele já nos disse o que nós precisamos. E ele está querendo que justamente a gente se abra para essa verdade. E outra ideia que eu vi muito no livro da Edith Stein, que ela fala isso, né? Ela fala que a mulher, ela, quando ela tem algum interesse, ela quer dissecar tudo, né? Todo aquele assunto. Então eu vejo muito isso nessa era de Instagram, sabe? Quando você conhece alguma pessoa que você se identifica, você fala, nossa, essa pessoa ela se veste muito bem. Onde que ela comprou tal coisa? Onde que ela vai? Como que ela sabe isso? Quais cursos ela fez? Você quer saber tudo sobre a pessoa. Tanto é que no Instagram você tem aquela etiquetinha de localização, né? Porque você quer mostrar para as pessoas onde você tá, as pessoas querem saber onde você tá, onde você frequenta, onde você almoça, enfim, onde você faz exercício. E então, quando a gente tem alguém como um ícone, né, como um exemplo, como uma inspiração, a gente quer saber tudo sobre ele, sobre essa pessoa, né? E assim também deve ser o nosso amor a Deus. Eu quero saber tudo sobre Deus, né? Eu quero saber tudo sobre Jesus, tudo, tudo, tudo. E muitas vezes uma simples palavrinha no Evangelho, você viu? Aqui, eu acabei de ler, porque saiu uma grande virtude dele. Então, nossa, imagina como que era o olhar de Jesus, né? Imagina como que eram os passos de Jesus. Imagina como ele falava com as pessoas, né? De uma forma doce. Provavelmente provavelmente não, com certeza, um simples olhar já mudava a vida da pessoa, né? Tem trechos maravilhosos que a gente poderia falar aqui, e na internet tem meditações muito bonitas de sacerdotes contando história da Samaritana, por exemplo, que é tão bonita, né, de Maria Madalena. Então, você vê que a vida de cada pessoa com quem Jesus cruzou foi uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo, né? Não só pelo que ele fazia, isso é interessante da gente meditar, sabe? Não é as coisas que Jesus fez, é quem ele é, né? Quem ele se mostra, né? Quem ele se revela. Então, isso, assim, e se a leitura do Evangelho, né? Volto a dizer, como qualquer outra prática da vida de piedade, né? Se essa prática ela não tá te fazendo olhar mais para os outros do que para si mesmo, né? Não tá te fazendo ser uma pessoa mais grata, uma pessoa mais simples, uma pessoa mais bem-humorada, assim, mais descomplicada. Então tá faltando alguma coisa. Talvez esteja faltando que você possa se concentrar mais, possa meditar mais nas palavras de Jesus, não vire uma coisa mecânica, né? Não existe sucesso de oração sem uma mudança, né? Uma mudança interior, né? Então, quando a gente, isso eu vejo para tudo, tá, gente? Eu não tô falando só que em termos de, vocês podem ver, qualquer um que fale sobre literatura, sobre os clássicos, qualquer um vai dizer, olha, você tem que melhorar o seu imaginário, né? Você tem que dar repertório para o seu imaginário. E não tem melhor repertório que esse. Não tem. Então você vê que na Bíblia, né, nos evangelhos, por exemplo, a gente tem uma riqueza de todos os aspectos, né? De todos. Então, tem uma riqueza de virtude, de heroísmo, tem uma riqueza de personalidades. Então, você tem pessoas muito diversas, né? Você tem São Pedro, que todo mundo fala que era sanguíneo, né? São Pedro é impulsivo, São Paulo é colérico. Então você vê São João, que era o discípulo que Jesus amava. Quantos personagens, se você olhar como um livro, quantos personagens diferentes você tem, estilos diferentes. Você tem Nossa Senhora, que meditava as coisas no coração, né? Que era uma pessoa muito contemplativa, né? Você vê São José, o silencioso, que ele não falou nenhuma palavra no Evangelho, e ele é a nossa referência de paternidade, de trabalho. Como pode ser isso, né? Nossa, é incrível, assim, tem uma riqueza mesmo literária também gigante, né? Então isso. E aí, para terminar, eu vou só indicar de novo esse Evangelho de Jesus,
E ainda tá valendo aquele cupom que eu mandei no grupo, que é Corações ao Alto 20. Porque o que, que eu acho muito interessante, né? Se alguém quiser, eu não sei o que, que comprar e tal. É meio carinho, mas com esse cupom ajuda e dá para parcelar, enfim. Eu não é publicidade, tá, gente? Aqui realmente eu acho muito bonito. É bem interessante também fazer essa ordem de leitura que tá no Evangelho de Jesus, porque é um livro mais de estudo, assim, no sentido de que ele vai pela cronologia. Então, assim, nascimento de Jesus, ele fala tudo sobre o nascimento de Jesus, todos os evangelistas. É uma forma também legal de ler o Evangelho. E ainda vem, ó, por exemplo, a apresentação de Jesus no templo, né? Aí tem esse quadro bonito. E aí aqui aparece, por exemplo, aqui embaixo tem linha do tempo, tá vendo? Ó? Que ano que aconteceu? O mapinha. E isso é muito bonito, assim, se der para ter um livro desse, legal, né? Usar para estudo e tal. E além do Evangelho, aparece aqui as notas dos padres da igreja sobre o trecho. É muito legal. Mas, assim, Ana, eu tenho o celular, eu tenho um aplicativo da Bíblia. Gente, assim, o que que agrada mais a Deus, né? Uma pessoa que tem um monte de livros maravilhosos e não lê, ou, não sei, não tem constância, ou uma pessoa que tem o que puder, né? Às vezes, folheto da missa ela vai ter e vai amar, vai ler com muita devoção. O livro chama Evangelho de Jesus, explicado. É bem, é bem lindo, assim. Eu gosto de ter na mesa porque, nossa, e só as imagens, sabe, já dá muita vontade tipo, elevam mesmo, né, o nosso. Olha que legal, por exemplo, dai a César o que é de César. Aí tem, tipo, a foto da moedinha da época, sabe? É bem legal. O cupom é Corações ao Alto 20. E esse cupom é para todos os livros do Centro Dom Bosco, tá? Eles têm lá um monte de livro, pode ser qualquer livro. Mas enfim, meninas, alguém tem alguma dúvida? Eu esqueci de. Vocês acham que eu esqueci de falar alguma coisa que vocês queriam saber? Eu acho que eu falei tudo que eu precisava. Vocês querem dar uma. Então, essa Bíblia de Navarra, na verdade, são 3 volumes, mas eu tenho agora só esse, que são Santos Evangelhos. Eu uso essa para ler, tipo, na cabeceira, sabe? Mas, mas assim, aqui em casa tem um monte de edição, então em qualquer cômodo vai ter uma biblinha, vai ter um da Vozes, tipo, tudo bem. Mas eu gosto desse daqui de Navarra, porque também, depois de cada evangelho, tem umas notas explicativas de cada versículo, ó. Conseguem ver, ó? Versículo 5 aí umas explicações, tá vendo, ó? Tem alguns trechos também que São José Maria Escrivá falou sobre cada trecho, ó. Não reparem minha unha, tá horrível. É, então, esse é os Evangelhos de Navarra. Mas também, assim, é legal ter, a gente ganhou da Quadrante, é muito boa mesmo. Mas não é importante, assim, não é isso que importa. Realmente tem vários aplicativos gratuitos, né? Dá para você ter aplicativos que você dá para destacar, né? Grifar em amarelo, Kindle, enfim. Mas ficou alguma dúvida, gente, sobre essa prática? Eu quero muito que vocês comecem 5 minutos. Gente, 5 minutos, para vocês terem ideia, assim. Vamos ver o que que são 5 minutos. Gente, 5 minutos é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. O que que são 5 minutos? Tipo, você encher uma garrafinha de água no filtro já são 5 minutos, sabe? Eu tenho uma referência de maternidade, que ela não tá mais no Instagram, mas ela é uma mulher incrível, assim. Ela tem, acho que 9 filhos nos Estados Unidos, é super jovem e tal, e agora tá fazendo homeschooling. Ela é até bem amiga da Sâmia, a brasileira. E ela, você acredita? Nossa, ela espreme o dia assim, pra conseguir fazer tudo que ela precisa. E um dia ela falou que ela tem sempre um livrinho no banheiro. E eu achei tão engraçado e realmente é muito útil, sabe? É muito útil. Tipo, às vezes você tá, sei lá, você vai fazer uma escova, você vai fazer uma chapinha, você vai, sei lá, né? Se maquiar. Tipo, você pode, tipo, ler uma frase, sabe? A Marina, exatamente. Você pode aproveitar esse tempo. Pode aproveitar.
Então, se você tiver esses evangelhos, sabe, fininhos, assim, baratinhos, se você tiver um em cada lugar, você tem um na cozinha, você tá mexendo uma panela, gente, 5 minutos é muito, muito rápido, sabe? Quase o tempo do macarrão pegar o ponto, sabe? É muito rápido. Então, então, eu acho que é muito factível, sabe? É que a gente prefere pegar o celular, né? A gente prefere se distrair com outras coisas. É, E nessa época de áudios e meditações e homilias e tal, podem reparar, muitas vezes a gente sente que ouviu muita coisa, mas a gente meditou as coisas que a gente ouviu, né? Pe- é algo para refletir, se a gente está meditando ou se aquilo só tá, tipo, entrando. Nossa, não, muito lindo isso. Mas assim, tá, por que que essa verdade vai ecoar no meu coração? Em que coisas práticas eu posso tirar de propósitos? Às vezes a gente não tem esse tempo. A gente ouve falar, nossa, já fiz meu tempo de oração com um áudio da homilia. E a gente não meditou. Não foi um diálogo com Deus, né? Foi um monólogo, né? Foi um monólogo. Foi Deus falando pelo padre e a gente ouvindo. Mas a gente não falou nada, né? Então, depois a gente vai ter uma aula sobre oração mental. Mas assim, o bonito do evangelho é que você lê, né? Você lê e você já está diretamente na fonte considerando aquilo, né? Então é muito bonito. Então, gente, para finalizar, o compromisso com a pontualidade. A leitura do Evangelho, então o desafio da próxima quinzena é a leitura de 5 minutos do Evangelho. 5 minutos. Todo mundo tem 5 minutos, gente. Quando eu for falar de texto, de missa, aí o negócio pode apertar um pouquinho, mas 5 minutos eu não aceito que vocês digam que não tem tempo. Qualquer espera do elevador. Espera o elevador, tem 5 minutos. Então, é a leitura de 5 minutos. E aí, gente, vocês têm que ser criativas, sabe? Eu amei os exemplos do grupo, de colocar a tela do Ângelos, de colocar lá. Nossa, gente, vocês são demais, assim. Eu aprendo muito com vocês. Então, já começa, Lilian, exatamente. E assim, o hack, né, a dica de ouro, assim, é vocês não levarem o celular na hora de dormir, sabe? Deixa carregando no banheiro ou na sua mesa de escrivaninha, mas não leva para a hora de dormir, porque daí, senão você vai ficar vendo o celular, aí vai te dar preguiça de rezar, e aí você já vai estar com o olho fechando e vai dormir, sabe? Isso daí que realmente acontece, né? Mas que a gente busque acordar e o primeiro pensamento seja para Deus, e dormir que o último pensamento seja para Deus, né? Essa que é a nossa meta, né? Rechear nosso dia com Deus, começar com Deus, rechear o dia com Deus e terminar com Deus, né? Então, o evangelho vai dar muito essa visão sobrenatural, né? Que seja um encontro de dois corações. Enquanto espero o Uber. Exatamente. Então tá bom, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se alguém quiser levantar a mão para falar, pode falar. Aqui vocês fiquem à vontade. Ah, alguém perguntou, né? Vale a leitura do Evangelho do dia? Então, assim, eu não consegui os 5 minutos e não consegui ler nada do Evangelho hoje e sei lá. E eu tenho aqui a leitura do Evangelho do dia. Vale, mas não vai ser 5 minutos, né? Vai ser bem curtinho. Mas claro que vale, melhor que nada. Mas o ideal, você pode ler o Evangelho do dia se quiser, né, para pensar mais na festa do dia e tal, para meditar mais no dia, aí você já começa a cronologia que você está usando, né, a ordem do evangelho que você já está usando. Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Hoje foi um dia tão corrido, eu achei que coloquei a aula nas mãos de Deus, assim. Mas que bom, as meninas do grupo são maravilhosas. Nossa, ajudam muito. Obrigada por todo o esforço que vocês estão fazendo, gente, no grupo também, respondendo as pessoas, esclarecendo. Para quem não sabe manusear a Bíblia, ó, vou pegar uma Bíblia, ó, para vocês verem que realmente eu tenho todas as edições de Bíblia. Essa Bíblia, essa Bíblia aqui é da primeira comunhão do Gui, a Ave Maria. Então, essa do zíper e tal. Então, você tem essa Bíblia da Ave Maria,
Ó, é bem legal, tem mapa, muito legal. Aí você vai lá, ó. Você vai lá em Mateus, ó. A primeira que eu abri já foi aqui, Mateus. Tá vendo? Ó, vai ter os evangelhos igual, igual. Mateus, ai, mas qual que é a melhor tradução? Gente, o que você tiver em casa, tá? O que você tiver em casa. Eu não quero complicar aqui, eu quero que a gente tenha essa constância, essa oração. Se você puder comprar, quiser comprar, mas assim, não espera chegar. Ai, quando chegar, eu começo o desafio. Não. Sabe? Google, aplicativos, e aí já começa aqui. Então, vai, a primeira página de São Lucas. Ó, primeira página, vamos lá. Nascimento e vida oculta de Jesus. Aí você começa os seus 5 minutos. Deu 5 minutos? Pega um marcadorzinho de página, ou coloca um lápis, né? Pega um lápis. A Bíblia da minha mãe é toda cheia de anotações, é super bonitinha. Tem um monte de filipetas, um monte de recordações, é bonitinho. E aí você marca com lápis, aí amanhã abre, volta, 5 minutos. Coloca timer, isso, coloca, enfim. Isso aí, gente, é isso. É uma Bíblia comum que você vai abrir aqui no Evangelho. Evangelho segundo São Lucas, tá? Mais alguma pergunta? Ai, gente, a próxima live dos Dias dos Namorados? Não, não. A próxima live, a próxima aula é dia 19, tá? Porque é de 15 em 15 dias. Tá bom? E aí a gente mantém, então, o minuto heróico, oferecimento do dia, o Ângelus e a leitura do Novo Testamento. Tá bom, pessoal? Tudo certo? Obrigada pela presença de todas, obrigada pela companhia de vocês. Uma ótima quinzena. Tá difícil o minuto heróico, mas tenha paciência que uma hora vai. Não, só não desiste de tentar, tá bom? Não fala assim, ah, é difícil. Quem sabe no ano que vem eu boto na minha meta de 2025. Tá bom? Não. Amanhã você vai conseguir. Tá bom? Ó, não tá seu nome aí, mas tá escrito iPhone. Amanhã você manda lá no grupo. Gente, consegui! Tá bom? Nossa, é verdade, eu esqueci de liberar as mensagens do grupo. Vou liberar agora, então, para vocês conversarem um pouquinho no grupo dos desafios. Isabela. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.